Ok, então agora. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia a toda a audiência, onde quer que inicie este vídeo. Esta é mais uma apresentação do grupo de pesquisa em finanças digitais da UFPE. Eu queria agradecer aos nossos colaboradores, ao nosso convidado especial de hoje, o Leônidas Zelmanovitz, que a gente vai falar daqui a pouco. Antes de tudo, eu queria também fazer uma chamada para o próximo talk, que vai ser com o André Carneiro, da empresa BBChain, que está trabalhando no Drex, a infraestrutura do Real Digital. E vamos agora conversar com o Leônidas Zelmanovitz, que eu tive o prazer de conhecer em outro grupo de WhatsApp. Vi que é um currículo extraordinário dele, tendo feito a graduação em Direito aqui no seu estado de nascença, o Rio Grande do Sul. Fez uma carreira internacional, fazendo mestrado e doutorado na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, com mestrado e doutorado, e é autor de 2 livros muito interessantes. Um deles é o The Ontology and Function of Money, The Philosophical Fundamentals of Monetary Institutions, e o The Representational Theory of Capital. Eu li o primeiro, realmente foi um esforço grande, tá tentando ser rápido para estar preparado para hoje, mas é um livro extenso e não é tão simples. Mas nós preparamos aqui algumas questões, 3 basicamente, a partir também de 2 artigos que o Leônidas me enviou. Então, a primeira, fique à vontade, Leônidas, para responder no seu tempo. E, se quiser dar as preliminares de apresentação, é só dizer, que logo em seguida eu faço as perguntas. José Carlos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esses temas que são do interesse comum. Muito bem, obrigado mais uma vez. Deixa eu fazer logo a primeira colocação. No seu livro A Ontologia e Função da Moeda, os Fundamentos Filosóficos das Instituições Monetárias, de 2015, você reintroduz no pensamento uma tradição que parece ter sido esquecida ou perdida entre os intelectuais, a perspectiva filosófica. Você poderia comentar um pouco sua motivação para utilizar tal perspectiva numa temática tão árida quanto essa da moeda e suas instituições, e o que ela pode representar para que nós venhamos a refletir sobre o futuro da moeda e o padrão monetário? Com muito gosto, José Carlos. A motivação principal foi oferecer uma referência para economistas que estão trabalhando com questões monetárias e financeiras e percebem a necessidade de ter uma compreensão da moeda mais ampla do que meramente um raciocínio econômico, justamente para aplicar o seu ferramental econômico em relação a questões monetárias e financeiras. E, por outro lado, os nossos colegas de outras disciplinas
que também necessitam um conhecimento sobre moeda, bancos, finanças em geral, para aplicar nas suas linhas de pesquisa, que possam obter um conhecimento sobre moeda que sem precisar fazer um mestrado em economia. Né? Essa foi, então, a motivação principal. Por que, então, eu escolhi essa perspectiva filosófica para suprir essa, digamos, demanda que eu imagino que exista, e eu acho que existe, é porque a linguagem da filosofia é uma linguagem comum a todas as ciências. Então, se nós fizermos indagações epistemológicas sobre o que é possível conhecer sobre a moeda, se nós fizermos indagações metafísicas ou ontológicas, como eu chamei no título do livro, sobre qual é a natureza da moeda, qual é a natureza da moeda como uma instituição social. Mais adiante, o que é o certo e o que é errado em relação à moeda? Uma indagação ética. Uma vez tendo uma posição sobre o que é certo e o que é errado, então, como que isso vai ser regulado em sociedade? É uma questão política. Então, me pareceu que, ao fazer uma discussão da moeda com essa perspectiva filosófica, discutindo a sua epistemologia, a sua ontologia, a sua ética, e discutindo casos de políticas monetárias, né, eu poderia oferecer uma visão, uma introdução, se você quiser dizer desse jeito, ao pensar a questões monetárias que fossem mais amplas do que meramente um raciocínio econômico, e isso então serviria aos economistas, e que tivesse um suficiente informação para integrar o pensamento sobre moeda que os economistas desenvolveram numa linguagem acessível a acadêmicos, colegas de outras disciplinas. Foi isso. Pois bem, você estruturou o seu livro em três dimensões da filosofia: a metafísica, a epistemologia e a ética, para, na outra parte, vir na política, preparar o terreno para as proposições. Isso foi obedecendo a alguma estrutura predefinida, ou você acreditou que isso seria um reforço para o argumento político? É que, da maneira como eu entendo o meu entendimento de filosofia, José Carlos, é de que o pensamento tem que ser integrado. Então, existem diferentes sistemas filosóficos. Nós podemos até dizer que aquele sistema filosófico que me ajuda, a ferramenta que eu tenho dentro da minha caixinha de ferramentas, que eu uso para resolver os problemas que eu me defronto em tentar compreender a realidade, é um sistema que eu considero neo-aristotélico.
Eu poderia partir de outros sistemas, mas o importante para responder a tua pergunta é que eu acredito na filosofia como um sistema. E, portanto, se eu, falando especificamente sobre moeda, se eu estou analisando uma política monetária que presume, por exemplo, que os agentes, sejam os agentes no setor privado, sejam os agentes no setor público, conhecem ou têm capacidade de conhecer alguma coisa sobre moeda que eu acho que é um conhecimento que não existe, então isso me dá um elemento de convencimento para rejeitar aquela iniciativa política que presume um conhecimento que eu acho que não existe. Por exemplo, né? Uma outra questão é a seguinte: qual é a função mais importante que a moeda desempenha na sociedade? Uma moeda que cumpre bem aquela função é uma moeda que me parece que é uma moeda melhor do que uma outra moeda que não cumpre tão bem assim aquela função. Então, isso é uma avaliação ética, é uma avaliação de finalidade. Né? Se eu sou chamado para avaliar opções políticas, aonde uma opção política considera que uma finalidade da moeda é mais importante do que uma outra finalidade da moeda que eu julgo que tenha preferência, então aquilo, de novo, é um outro elemento que vai me ajudar a escolher uma política em relação em relação a outra. E isso é possível pelo fato de que eu estou abordando o problema como parte de um sistema filosófico. Então, perfeito. Eu acho que se pode aplicar a qualquer... Pois não. Deixa eu partir para perguntas mais práticas. Eu não navego muito bem em muita abstração, mas vamos para uma segunda questão. Em seu artigo intitulado The Fiscal Proviso, você se propõe a avaliar se havia um argumento a favor do Banco Central que não pudesse se isolar os terrenos econômicos e sociais. Utilizando uma abordagem filosófica, você chega à seguinte conclusão: baseada em considerações da Realpolitik, particularmente a necessidade de suporte à segurança e defesa nacionais, você vê com imenso ceticismo qualquer ideia de afastamento do Estado-nação ou de sua presença em assuntos monetários. Em outras palavras, a convivência futura com a atividade de central banking pelo Estado é inevitável. É isso mesmo? Pois é, José Carlos, eu comecei a ideia que eu tinha quando eu comecei a escrever, pesquisar e escrever aquele artigo, foi completamente diferente da conclusão que eu cheguei no final. Eu estava convencido de que eu iria encontrar argumentos para falsificar todos os argumentos a favor da existência do Banco Central. Então eu comecei no artigo, parte do artigo é isso,
comecei a analisar, bom, mas para ter alguma moeda, precisa ter Banco Central? Não. Para ter boa moeda, precisa ter Banco Central? Não. Para ter um emprestador de último recurso, precisa de um Banco Central? Não. Então, tudo isso, eu achava que todos os argumentos a favor do Banco Central, eu ia encontrar razões que fossem suficientes para falsificar esses argumentos. E eu acho que eu encontrei para quase todos, menos uma, que é a defesa nacional. Então, com isso, eu cheguei à conclusão de que nós temos que aceitar o fato de que nós vamos, que vivendo em um Estado-nação, esse Estado-nação, o soberano desse Estado-nação, no caso o povo, tem soberania monetária, tem prerrogativas monetárias. E essas prerrogativas monetárias, ele não vai abrir mão porque é uma questão de sobrevivência. Então, a melhor coisa, o melhor resultado que se pode obter é o resultado de controlar o uso dessas prerrogativas. O melhor resultado que se pode obter socialmente é ter uma regra constitucional, ter uma constituição monetária, vamos dizer assim, que limite o uso dessas prerrogativas em tempo de paz e não e que então a gente esqueça ideias assim, delírios libertários, vamos dizer desse jeito, que a gente esqueça a ideia de que seria possível convencer o governo a abrir mão do Banco Central, abrir mão porque o Banco Central é só uma agência que exerce as prerrogativas monetárias em nome do soberano. Então, ao dizer vamos acabar com o Banco Central, nós estamos querendo dizer vamos convencer o soberano a abrir mão dessa prerrogativa. Eu acho que isso não voa. Eu acho que isso é um delírio. Acho que isso não vai acontecer em lugar nenhum. Por outro lado, não tem por que nós aceitarmos como legítimos o uso dessas prerrogativas monetárias que somente se justificariam num caso de guerra, num caso de emergência. Então, o que nós precisamos mesmo é uma constituição monetária. O que nós precisamos mesmo é regras firmes que impeçam o abuso das prerrogativas monetárias quando elas não são necessárias e não são justificadas. Por exemplo, aquilo que o Estado mais precisa numa situação de emergência é botar a mão nas poupanças existentes, usar os recursos líquidos disponíveis para aquele fim que a emergência requer. A emergência, usualmente, é a guerra. Muito bem. Se nós permitirmos que o Estado tenha capacidade de se endividar em tempo de paz, se a regra de organização da nossa sociedade admite que exista endividamento público para fins outros que não emergências, e ainda mais quando aceita que esse endividamento público capte toda a poupança que existe no país, praticamente toda a poupança que existe disponível no país. O que acontece se a gente vai enfrentar uma emergência de verdade? Da onde que vão sair recursos adicionais? Se o Estado já captou todos os recursos disponíveis que existiam até aquele momento.
né? Então, isso é só um exemplo do tipo de raciocínio que eu acho que esse reconhecimento da realidade nos permite desenvolver, né, e tomar um posicionamento crítico em relação a uma ou outra iniciativa. O André Burger levantou a mão aí. Obrigado. Antes de mais nada, assim, peço desculpas por chegar atrasado. Na verdade, eu vi isso navegando no Facebook. Leônidas, uma satisfação te ouvir. E à medida que tu falavas, duas coisas me vieram à mente para te perguntar, né? Como tu vês, eu entendo e concordo com essa tua visão de que o soberano dificilmente abrirá mão deste poder que ele conquistou ao longo dos séculos, né? Que é a emissão e o controle monetário. Mas como tu vês, primeira pergunta, tu vês a competição de moedas como proposto por Hayek, tá? Dentro disso, tu vês como possível que, em algum momento, os contratantes decidam por outras moedas que não necessariamente aquela de curso forçado no país. Esse é o primeiro ponto. Pergunta. E a segunda não sei se tu conheces, que vai bem dentro desta linha de raciocínio tua, o livro recente do Ricardo Rojas, que é A Inflação como Delito, onde justamente ele trata a inflação como um crime, né? E que os seus responsáveis deveriam ser passíveis de punição. Bom, André, prazer te ver. Eu diria o seguinte, eu entendo que é perfeitamente possível viver em um regime monetário sem curso legal forçado. Aliás, é o regime que eu prefiro, né? É o regime que eu entendo que produz os melhores resultados, por diversas razões que a gente pode desenvolver. Então, a ideia de uma constituição monetária pode ser, num caso concreto, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos não tem curso legal forçado, tem curso legal, mas não tem curso legal forçado, né? Então, é perfeitamente legal você fazer um contrato aqui em uma moeda que não seja o dólar, né? Esse tipo de arranjo é um tipo de arranjo que, em tempos de paz, me parece melhor do que o arranjo de forçar as pessoas a usar uma única moeda criada pelo Estado. Mas isso não significa que esse regime não possa ser mudado no caso de uma situação de emergência. Então, o Estado não vai abrir mão da sua prerrogativa de estabelecer o monopólio da moeda pelo fato dele não exercer o monopólio da moeda a todo momento. Se a situação exige, o monopólio pode ser instituído. Nesse sentido, a ideia do Rojas, que eu conheço, é uma resposta a um problema argentino, é uma resposta argentina para um problema argentino. Então, assim, situações extremas exigem medidas extremas,
Né? Assim, então, o que ele está dizendo, o argumento dele, se eu compreendo direito, né, é o seguinte: a moeda nacional está sendo tão mal administrada que nós deveríamos tornar a má administração da moeda nacional um crime. Sim, que é dentro da Constituição que tu propões. Exatamente. Então, se existe uma razão pela qual o governo argentino emite moeda do jeito que emite, né? Se o problema que leva o Estado a fazer essa barbaridade que eles estão fazendo lá não for resolvido, não adianta passar uma lei dizendo que inflação é crime. Quer dizer, isso é muito mais uma questão ética que o Rojas está propondo. Assim, é fazer as pessoas reconhecerem o mal que isso faz. Mas isso não é uma solução para o problema, na minha opinião. Leandro, aliás, só como curiosidade, a Argentina é tão sui generis que hoje, não sei se vocês viram, o governo decretou greve de 1h30. O governo argentino decretou 1h30 de greve porque o seu candidato está no 3º lugar nas pesquisas e isso é para demonstrar que o governo é necessário. Deixa eu tomar aqui a terceira pergunta aqui ao Leônidas. Vamos lá. Leônidas, no seu artigo intitulado Central Bank Digital Currency and the Agenda of Monetary Revolution, em coautoria com Bruno Salama, você argumenta que a criação das CBDCs, Central Bank Digital Currencies, é tipicamente discutida do ponto de vista de trade-offs, como se a questão crucial em mãos fosse somente melhorar a eficiência e segurança do sistema de pagamento, ou, de forma mais ambiciosa, como projetar moeda para afastar o aquecimento global, reparar desigualdades, enfrentar outras queixas políticas. Daí, pouca atenção é dada a como as CBDCs são também ferramentas para a condução de políticas fiscais e monetárias. E adiciona, uma vez que se foca nestas dimensões, as CBDCs brotam como uma forma de monetary devolution, ou seja, devolução monetária. Ou seja, corre-se o risco de que o poder de criação da moeda seja mudado, pelo menos em parte, dos bancos comerciais para o Estado. É isso mesmo? Quer dizer que nossos colegas de tecnologia que estão ajudando a fazer a CBDC estão ajudando a criar um Leviatã? Vai me botar numa camisa justa, José Carlos, mas vamos lá. A resposta é sim e não. Tá? Por exemplo, a iniciativa do Banco Central Brasileiro de criar o PIX, de criar o DREX, que são instrumentos que servem algumas funções monetárias, mas não outras, essas iniciativas não levam ao risco de um Leviatã. Tá? Eu não vejo que o Bacen está fazendo leve a esse risco. Agora, no caso da China, por exemplo, aonde o Banco Central Chinês está ativamente implementando uma moeda digital de Banco Central de varejo, eu acho que sim, esse risco existe. Tá?
E a questão, digamos, filosófica, a questão central na minha maneira de ver por trás disso, é a seguinte: faz mais de 300 anos, desde o início das finanças modernas, com a criação do Banco da Inglaterra, lá no final do século XVII, que parte da oferta monetária é provida pelo Estado, a tal moeda exógena, que é o papel moeda, que são as reservas junto ao Banco Central, e parte da oferta monetária é suprida pelos bancos comerciais através da concessão de crédito. Então, e essa é a moeda de dentro do mercado, é a moeda endógena, é o inside money. Então, quando a gente fala que o Banco Central, que o Estado regula a oferta de moeda, ele regula por cima de uma regulação automática que está sendo feita pelo próprio mercado, aonde os bancos oferecem crédito para quem merece crédito. Então, se alguém tem um negócio que aparentemente vai permitir tomar o dinheiro emprestado e pagar o dinheiro emprestado com juros e ainda gerar um lucro, né? Então, que é uma coisa que depende, que surge no mercado. Então, a demanda por crédito, por liquidez, por empréstimos, chame como quiser, eu vou chamar nesse caso a demanda por moeda, tem uma natureza endógena, e a oferta também é endógena. A oferta é quanto os bancos estão dispostos a conceder crédito. Então, a maior parte, o trabalho pesado de manter a oferta e a demanda por moeda mais ou menos estável na economia, não é feita pelo Banco Central, não é feita pelo Estado, é feita pela ação dos agentes econômicos, bancários e não bancários. O Banco Central entra em cima disso para regular na margem, fazer a sintonia fina que eles querem fazer, e a gente pode daí discutir a propriedade de fazer isso ou não, mas é na margem. Quando se cria uma moeda, um CBDC, uma moeda digital de Banco Central, que vai ficar na mão do povo, que vai ficar no varejo, isso significa, basicamente, transferir todos os depósitos da mão dos bancos comerciais para o Banco Central. O Banco Central pode depois até reemprestar o dinheiro para os bancos comerciais. Só que ele vai reemprestar com condições, quer dizer, os bancos comerciais vão se tornar todos agentes do FINAME. Eu nem sei se ainda existe FINAME, quando eu estava no Brasil existia, não existe mais. Tá? Mas, enfim, vocês acho que entendem a analogia. Né? Quer dizer, assim, o banco recebe o dinheiro para emprestar dentro de uma caixinha bem definida para quem que ele pode emprestar. Então, ele vai receber dinheiro do governo para emprestar para quem o governo quiser e nas condições que o governo impor. Tá? E, com isso, o ajuste automático da demanda e oferta de crédito desaparece. A razão de eficiência econômica por trás da concessão de crédito desaparece. A decisão passa a ser política.
né? Então, esse caso, que, de novo, não é o que o Banco Central do Brasil está fazendo, é o caso onde eu vejo um risco. Aquilo que os nossos amigos lá no Banco Central estão fazendo, eu só tenho a aplaudir, né? Trazer novas ferramentas digitais, tornar o custo de transação reduzido, aumentar a competição entre os bancos, né? Tudo de bom. Tá? E não é pelo fato de eles serem meus amigos. É isso que eu penso mesmo. Tá? O que eu considero, Leônidas, é que isso é apenas um capítulo de algo bem maior que está por vir, porque o que nós hoje estamos precisando é de algo que faça uma intermediação melhor nas trocas comerciais no mundo. Ou seja, enquanto a gente está vivendo ainda na era do dólar, como a reserva internacional, nós estamos vivendo numa era das pedras, do ponto de vista da eficiência nas trocas comerciais com sistemas mais expeditos de financiamento dessas trocas. Ou seja, a gente tem vários atores rolando no sistema financeiro, fundos, dealers, só que não há uma eficientização dessa intermediação que prescinda de uma única moeda para fazer essas transações, que no caso está sendo o dólar e mais recentemente outros. A questão, como é que você vê isso? Ou seja, o problema não está na CBDC, o problema está na coordenação das trocas e na intermediação das trocas internacionais. Eu vou mais uma vez manifestar meu ceticismo, José Carlos. E a questão é a seguinte: e isso está para quem tem curiosidade, quando foi anunciado o lançamento da Libra, aquela moeda que o Facebook ia lançar, eu escrevi um artigo perguntando qual seria a visão de um funcionário do Tesouro americano sobre aquela iniciativa do Facebook. Então, eu tentei me colocar nos sapatos do funcionário do Tesouro e tentar entender qual seria a reação deles àquele lançamento. O exercício que eu fiz foi tentando me colocar no papel de um funcionário do Tesouro americano, mas eu podia me colocar no papel de um funcionário do governo chinês ou do governo brasileiro. Então, a questão toda então é a seguinte: quantos desses países estariam dispostos a abrir mão do seu poder de controlar fluxos de capital? Quer dizer, nós voltamos à questão das prerrogativas monetárias. Uma coisa em tempos de paz, com parceiros que você entenda que não representam uma ameaça à soberania da sua sociedade, permitir os fluxos internacionais acontecerem com pagamentos fora dos sistemas controlados pelo governo, eu acho que aumenta a eficiência, eu acho que tornam as relações comerciais mais eficientes, mais produtivas, mas eu não acredito que os estados vão fazer isso
mesmo nessa situação ideal de tempos de paz com parceiros confiáveis. Digamos, o tipo de relação que o Brasil tem com os Estados Unidos, ou que o Brasil tem com a Inglaterra, ou que Portugal tem com a Inglaterra. Portugal é aliado da Inglaterra faz 600 anos. Né? Faz 600 anos que eles são aliados. Né? Então, assim, bom, o risco que Portugal representa para a Inglaterra, ou que a Inglaterra representa para Portugal, é relativamente pequeno, vamos dizer desse jeito. Né? Agora, nem todas as relações, mas mesmo nessas situações, o argumento que eu queria apresentar, o Estado vai deixar que transações sejam liquidadas fora dos seus canais se o Estado tiver uma ferramenta que permita, em caso de necessidade, trazer as transações de volta para os seus canais. Isso me parece assim o melhor possível. Se tu me perguntasse, tu não gostaria de que existisse competição por moeda a nível internacional e que não existissem controles de câmbio e de remessa de capital? Claro que sim. Quer dizer, eu gostaria de que eu pudesse investir na China, que os chineses pudessem investir no Brasil, enfim, que todo mundo tivesse disposto a fazer relações comerciais e que não existisse risco de guerra. Não é esse o mundo que a gente vive. Né? Então, de novo, assim, dentro de mim, eu sou um daqueles libertários que deliram, sabe? Assim, dentro de mim, o que eu queria era aquele sonho libertário, mas eu não consigo acordado, né? Eu não consigo acordado achar que essa é a realidade que a gente vive. Então, o desafio, de novo, é criar um regime onde, quando não é necessário que o Estado exerça o seu poder, que as pessoas tenham a maior liberdade possível, aceitando o fato de que o Estado se reserva o poder para usar numa situação de emergência. Me permita fazer uma outra pergunta. Como é que você vê, então, a experiência do euro, que foi uma experiência exitosa relativamente? Vários Estados-nação abdicaram de suas moedas e hoje há um certo consenso de que alguma coisa deu certo com esse movimento. A minha posição quanto a isso, e isso tem uma nota sobre isso no apêndice do meu livro sobre moeda, quando eu trato de dolarização. A experiência do euro, tá, é uma experiência de tempo bom. Tá? Quer dizer, todos os países da Europa eles estão embaixo do guarda-chuva nuclear fornecido pelos Estados Unidos. Então, quem paga pela defesa da Europa são os Estados Unidos. Tá? Então, se tu não precisa pagar pela tua própria defesa, tu não precisa ter uma moeda soberana. Porque, se lembra, na minha concepção, a única razão do Estado impor a sua soberania, as suas prerrogativas monetárias, é a defesa. Se tu não tem que prover pela tua defesa, tu não precisa ter a tua moeda, não precisa ter o teu banco central, não precisa ter prerrogativas monetárias. Quando
a Escócia se uniu com a Inglaterra lá em 1703, 1704, a Escócia vivia sob um regime de free banking, de banca livre. Então, não tinha regulação bancária, qualquer um que quisesse abrir um banco podia abrir o banco, qualquer um que quisesse emitir papel-moeda podia emitir papel-moeda, não tinha limite nenhum legal. E isso funcionou desde 1695 até 1848. Tá? Então, uma experiência de mais de 150 anos. E funcionou direitinho. Mas por que funcionou direitinho? Porque a defesa da Escócia era feita pela Marinha inglesa, que era financiada pelo Banco da Inglaterra. Então, assim, por que o euro funciona na Europa na medida em que funciona? Funciona porque quem paga a defesa da Europa, tá, são as Forças Armadas dos Estados Unidos, que é financiada pelo Fed. Né? Esse é o meu argumento. Tá? Esse é o meu argumento. A gente vai ver se funciona ou não o dia que os Estados Unidos não quiser ou não puder defender a Europa e a Europa decidir que não quer se render para os russos. Porque eles também têm essa opção. Levantou a mão. Não, agradeço, José Carlos, mas assim, o desenrolar da explicação do Leônidas me saneou a dúvida que eu tinha. Obrigado. O Leônidas, eu não sei se você chegou a ver, recentemente o Ian Bremmer, do Grupo Eurásia, fez um TED Talk muito interessante falando das novas formas da organização mundial. E ele fala de três esferas importantes. A esfera da segurança, essa que você estava conversando e citando, a econômica e agora a tecnológica, ou seja, o dono do Twitter agora apita em relações internacionais. O que é que você diz dessa nova ordem apontada pelo Ian? Mais uma vez eu vou mostrar assim o lado negro da minha alma, assim, de quão pessimista eu sou em relação a essas coisas. O Estado Nacional, em grande parte, pela sua... o Estado Nacional se provou um melhor instrumento para produzir violência do que todas as outras formas de organização política que se conheceu até então. E, em grande parte, uma das coisas que dá a diferença para o Estado Nacional, que faz com que o Estado Nacional seja um mais eficiente instrumento para praticar a violência, são justamente as prerrogativas monetárias. A capacidade de mobilizar rapidamente recursos da sociedade, né, e canalizar eles para atividade violenta, como a guerra. O Estado Nacional é tão eficiente que eu fico com dificuldade de pensar em algum pedacinho do mundo, algum centímetro quadrado do mundo, tá, que não esteja dominado por um ou outro Estado Nacional. Então, assim, o Twitter, ele não está nas nuvens, né? O Twitter está em São Francisco. Tá? O Twitter está em São Francisco.
as informações que supostamente estão nas nuvens, né, estão num armazém cheio de computadores lá no Texas, tá? Ou em Barueri, ou em Belo Horizonte, ou em algum subúrbio aí do Recife. Tá? Então, se a Suprema Corte brasileira não gosta do que sai no Twitter, eles têm instrumentos que eles podem exercer violência. Eles podem exercer violência e impedir o Twitter de funcionar. Né? Eu citei o Twitter por conta Sim, eu entendo. Eu entendo. Mas dono, que é dono de satélites, e hoje tem esse mundo da tecnologia é muito poderoso. Eu não acredito que assim, nem o grupo Wagner, que tem armas, né, é capaz de resistir um Estado fraquinho como a Bolívia ou o Paraguai. Nem falar do Brasil ou dos Estados Unidos. Assim, eu tinha um professor, saudoso professor, falecido, professor de história, que eu tinha no segundo grau, que dizia assim, isso daí a polícia noturna do Texas resolve. Tá? A polícia noturna do Texas resolve. Então, assim, se precisar invadir lá a sede do SpaceX lá e dizer para ele, tu não vai usar o satélite em oposição à política externa do governo americano, não tem como resistir. Tem um episódio na história brasileira, eu só mais um minutinho, tem um episódio na história brasileira do Barão de Mauá, durante o Império, né, que resolveu, lá pelas tantas, criar a política externa dele, né, e dar apoio a um governo no Uruguai, que o governo brasileiro era contra. Tá? O que aconteceu? O governo brasileiro quebrou o Barão de Mauá, né, fez o banco dele pedir falência, né, ele perdeu o apoio perdeu a concessão bancária, teve empresa desapropriada. Né? Como é que um banco vai agir contra o governo que regula ele? Como é que uma empresa de tecnologia vai resistir ao governo sob a qual ela está organizada? Então, assim, eu assisti a palestra, achei muito interessante, mas esse é um elemento a mais a se considerar, mas eu acho que ele não se sobrepõe ao elemento político, na minha opinião. Excelente, Leandro. Eu acho que cumprimos o que acordamos. Você traz uma leitura muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Os aspectos filosóficos têm que ser uma questão considerada no debate. Então, eu fico muito agradecido pelo seu tempo, sua disponibilidade. E fique bem à vontade para o que precisar do nosso grupo de pesquisa em finanças digitais aqui da UFPE, e agradecendo também aos demais que vieram atender o talk. E, enfim, vamos em frente. O mundo é complicado, mas a gente tem que moldá-lo às nossas aspirações. Então, vamos em frente. José Carlos, obrigado pela
disponibilizar isso para todos. Leônidas, obrigado, é sempre bom te ouvir. Até mais. Satisfação. Um prazer estar com os amigos novos e antigos. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.